O CRB pode virar clube empresa? No vídeo de hoje eu irei trazer aqui informações a respeito desse assunto. O que é o clube empresa? Hoje, quais são as dívidas do CRB? Se são muito altas? Quais investidores que podem interessar aí para investir na equipe alagoana? Além disso, o valor da marca CRB, o que ela representa dentro do futebol brasileiro e essas mudanças que podem acabar ocasionando tanto aí numa mudança de nome, de símbolo, escudo, enfim, alguns exemplos que já teremos aqui dentro do futebol nacional. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Eu irei começar aqui o vídeo explicando, o que é o clube empresa. Muitas pessoas falam sobre o assunto, mas não tem uma abordagem explicativa, a respeito dela. Ele que foi aprovado agora em julho de 2021 pela Câmara dos Deputados e o interesse é atrair os clubes aí sem fins lucrativos para se tornarem empresas. Os clubes aí que mais pediram para adiantar esse processo, aprovarem o mais rápido possível, foram tanto a equipe do Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco, adversários do CRB nessa Série B que se encontram em situações de dívidas muito maiores. Logo irei falar aqui também a respeito da situação do CRB. Com a sociedade anônima aí no futebol, os clubes não podem receber investimentos de forma privada, ou seja, todo tipo de investimento que tem dentro do time tem que ser ou, por exemplo, de venda de camisas, patrocinadores que representam a maior parte dentro do futebol brasileiro, além de direitos de televisão ou algo do tipo. Não pode simplesmente surgir um investidor e injetar uma grana aí dentro do time, pode ocasionar diversos problemas com a FIFA, algo que já vemos aí tanto no futebol europeu como, por exemplo, o Barcelona, o Paris Saint-Germain. Então, realmente, até mesmo aqui no Brasil, com o Palmeiras e com a Crefisa, ou seja, o clube empresa já fica sendo de um dono e ele sim pode escolher fazer esse tipo de investimento ou não dentro da equipe. Hoje, aqui dentro do Brasil, a gente só tem essa figura de dono, como, por exemplo, sendo o presidente. Algo que não tem muita continuidade, fica aí 4, 5 anos depois de, por exemplo, um bom mandato, acaba saindo, vem outros com ideias novas, enfim, acaba que não dá continuidade um trabalho bem feito. Ou às vezes vai mal também, deixa o time em situação ainda pior do que estava e não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, ou seja, não acaba pagando do próprio bolso, sendo investigado, preso, nem nada do tipo, algo que realmente é muito errado. Em relação às dívidas, não chega a perdoar todas elas, apenas facilita o pagamento futuro. Isso porque irá mudar a tributação dos impostos dentro do futebol, sendo igual relacionado, por exemplo, a empresas. O clube vai ser tratado como empresa e ele pode se tornar, por exemplo, ou um clube empresa, como é o Bragantino, tendo ali o nome, por exemplo, a marca estampada e afins, mudando aí realmente a característica do time para a empresa, ou apenas tornar o seu departamento de futebol de maneira empresarial, algo que, por exemplo, no Nordeste o Fortaleza já faz, algo que para mim tem que ser, isso daí realmente é o mínimo que todos os times de futebol, agora com a lei do clube empresa, deve fazer, porque já fica muito mais organizado, realmente não tem nem comparação, você comparar uma associação sem fins lucrativos com a organização que tem uma empresa, um SA ou algo do tipo. E falando aí um pouco das dívidas, um interesse aí também, tanto também das entidades que cobram essas dívidas dos times, é que 50% do lucro total da temporada sejam destinados para pagamentos das dívidas passadas, além de 20% da receita bruta do time na temporada. Então fica muito mais tranquilo, fica mais fácil de organizar essas dívidas que já tem tanto com a União quanto com outros credores, relacionado também a FGTS, multa aí de jogadores e tudo mais, que todos os times aí costumam ter altas dívidas dentro do futebol brasileiro. Pelo lado do CRB, a situação é um pouco mais tranquila. Não consegui achar dados exatos a respeito das dívidas do CRB, mas realmente não deve chegar mais do que na casa de 3, 4 milhões de reais, algo que hoje, comparado com outros times do futebol brasileiro, é praticamente nada. Isso porque, por exemplo, o Bahia, alguns exemplos de times nordestinos, deve quase 300 milhões de reais. O Fortaleza, que é um pouco mais equilibrado, tem uma dívida aí na casa de 30, 40, 50 milhões de reais também, até mesmo algumas outras equipes aí, de Alagoas, como o CSA, o ASA, o SENI, tem dívidas entre 2 e 3 milhões, algo realmente bem controlável, nem se compara com situações mais precárias do futebol brasileiro. Ou seja, hoje se um investidor chegar no chegar na equipe do CRB para a sua aquisição,
vai ficar muito mais tranquilo, porque o time já não tem dívidas, apenas, né, fazer a aquisição e iniciar os investimentos e praticamente com dívidas zeradas, muito mais tranquilo de atrair potenciais investidores da equipe alagoana. Por outro lado, também do CRB, seu valor de mercado não consegui novamente achar exatamente quanto que vale a instituição, centro de treinamento, também a marca, o potencial de vendas, tanto em Maceió quanto no estado de Alagoas e no futebol brasileiro. Eu tive meio que uma estipulação que, por exemplo, lá em 2019, a equipe do Bragantino ela foi adquirida por 45 milhões de reais. O valor de hoje, como Remo e Paysandu, giram na casa de 30, 35 milhões, então eu acho que o CRB também ficaria dentro dessa casa, entre 30 a 50, 40 milhões de reais o valor da instituição da marca CRB. Então acho que é um valor justo também para alguns investidores se interessarem nessa sua aquisição. Hoje, por exemplo, de algumas empresas, né, tanto de Alagoas, irei falar aqui de uma das maiores que atuam tanto no ramo e principalmente, né, de energia, mineração e afins. Outra que pode vir a investir é a própria Coringa, que hoje já vai mais no ramo aí de massas, macarrão, algo do tipo. Tanto o CRB quanto o CSA é muito bem patrocinado por eles. Então, acho que quem sabe pode, né, ter esse interesse nessa sua aquisição. Das outras empresas aí gigantes dentro do estado de Alagoas. Conta, por exemplo, com a antiga que chamava a CEAL, né, que era no ramo da Eletrobras, de energia elétrica. Além disso, a usina Coruripe e a usina Caeté, ou seja, do ramo de energia realmente é o forte em Alagoas, mas pode surgir empresas também, tanto do ramo de investimentos, privados, até mesmo internacionais. É a tendência que hoje existe sondagens tanto do América Mineiro, o Atlético Paranaense de tornarem clube empresa, então pode ser tanto, não só investimentos, né, locais, quanto também privados de outras partes do Brasil e de outras partes também do mundo. O exemplo realmente mais clássico, né, de que deu mais sucesso aqui no Brasil por enquanto é do RB Bragantino, né, na época que chamava apenas Bragantino, sendo adquirido pela Red Bull, empresa lá da Áustria, né, que foi, como eu disse, comprada aí pelo Bragantino, né, comprou, a Red Bull comprou a marca aí do Bragantino por 45 milhões de reais lá em 2019, até nessa temporada de 2021, no total foram 100 milhões de reais só em investimentos, tanto para contratações, investimentos também na infraestrutura do time, criação de CT, categorias de base realmente um pouco mais forte, um investimento realmente bem pesado da equipe lá da Áustria, né? Da marca da Áustria, que patrocina aí tanto o Brasil, tem equipes nos Estados Unidos, na África do Sul, na Áustria mesmo, inclusive na Fórmula 1, ou seja, já especialista nesse tipo de investimentos em esportes. Eu quero saber a sua opinião, né, torcedor aí do CRB, se você aprovaria, por exemplo, um modelo de clube-empresa dentro da equipe do Galo. Isso porque, por exemplo, ou mudar uma parte do nome, acrescentar um nome aqui, ou em questão das cores também, o Bragantino não tinha o vermelho, acabou adotando após a aquisição aí, da Red Bull, ou às vezes tirando uma cor, enfim, alterando o escudo. Quero saber a sua opinião, se você concorda com esse tipo de investimento ou não, né? Qual o melhor caminho também para as próximas temporadas. Lembrando que o CRB, apesar, né, de estar na Série B há alguns anos, não consegue subir para a Série A já tem algumas temporadas. Nessa reta final ainda está na disputa, né? Mas que realmente, se subir para a Série A, fica muito mais tranquilo também em relação às suas economias, já que não tem praticamente muitas dívidas altas como outros rivais que estavam disputando tanto a Série B quanto outros também exemplos aí do Nordeste, né? O Bahia, o Sport, tanto a equipe também do Ceará. Então acho que realmente é um bom exemplo para ser seguido o time do CRB. Quero saber sua opinião aqui embaixo, torcedor. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!